Livro de Ruth, capítulo de número 1. Diz assim o texto bíblico: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. Você dá um amém por essa palavra agora? Levante uma das suas mãos, vamos orar juntos. Pai, eu quero te glorificar, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. Acabamos de ler a tua palavra, ela permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas escrituras. E a minha oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. Glorifica o teu nome pela tua palavra. Oramos crendo no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela palavra? A Bíblia para mim não é um livro comum. Talvez você imagine agora, para ninguém, não é? Para nenhum crente em Jesus. Então, eu faço parte de um grupo, talvez um pouco mais apaixonado pela Bíblia. Eu, por exemplo, não usaria uma frase muito conhecida que diz assim: a Bíblia aberta é a palavra de Deus, a Bíblia fechada é um livro como outro. Não. Aberta é Bíblia, fechada é Bíblia, de papel é Bíblia, no smartphone é Bíblia, alguém lendo é Bíblia, eu mesmo ouvindo no áudio é Bíblia. O poder desse livro é algo impressionante. No meu entendimento, na Bíblia nada se perde. Não é como um livro que a gente come a carne e tira as espinhas, não é? Faz como peixe. A Bíblia não. A Bíblia, de capa a capa, é palavra de Deus, é instrução para a vida da gente. Então, nesse meu entendimento apaixonado pela Bíblia, eu não consigo nem crer que a disposição dos livros da Bíblia seja um acaso. Até a divisão de capítulos e versículos que vem na Septuaginta e que ajuda muito a gente, para mim também não foi acaso. É claro que eu estou ciente que o texto de inspiração divina é um texto corrido, mas essa divisão de livros e de capítulos, eu creio na interferência do Espírito Santo. Os livros que ficaram na nossa Bíblia, onde não há os apócrifos, a disposição deles, direção do Espírito Santo. E aí eu abro aqui e leio com vocês um dos 2 livros da Bíblia que recebe o nome de uma mulher. Um é Esther e o outro Ruth. E percebo que esse livro está no 8º lugar entre os livros da Bíblia. Temos Gênesis, fechamos nos 5 livros do Pentateuco, chegamos nos livros de Josué e Juízes, que fazem o 6º e o 7º, e de repente aqui, o 8º livro da Bíblia, contando a história de 3 mulheres que atravessaram pelas angústias e dores e lutas da vida como poucas pessoas atravessaram. O número 7 na Bíblia é um número completo.
O número 7 na Bíblia é um número divino. O número 7 na Bíblia é um número perfeito. O número 7 na Bíblia é o fechamento de um ciclo. Aí o livro de Ruth aparece em 8º lugar. Gênesis o 1º, Juízes o 7º, e quem aparece? Ruth. Aí eu quero acionar sua inteligência espiritual, vem comigo. Se Juízes fechou um ciclo sendo o 7º, e o 7º é perfeito, é divino, é completo, está nascendo então agora o que, gente? Um novo ciclo. E aí eu venho esta noite para pregar sobre recomeço. Venho essa noite para pregar sobre o 8º livro. Venho essa noite para pregar sobre história que começa depois que a gente pensa que já não tem mais história. Aí venho pregar esta noite sobre a página virada, sobre quando a terra diz acabou, mas o céu diz recomeçou. Aleluia! É um sanduíchezinho, ó, é um sanduíchezinho. Juízes, recheio, Ruth. Do outro lado, primeiro livro de Samuel. Juízes, já leu o livro dos Juízes? Já leu? Tristeza, angústia, devassidão, apostasia, idolatria, morte. Samuel, início do reinado davídico, que faz um apontamento para a chegada do Messias. Quem está no meio? Quem está no meio? Ruth. É um apontamento para a igreja. Olhe para mim. A graça de estar no... Você é a pessoa do meio. Eu te explico. Não mais em Juízes, não mais na dor, não mais na prostituição, não mais na angústia, não mais na morte, não mais na idolatria. Ainda não no reinado perfeito, ainda não no reinado sempiterno, ainda não no reinado infalível, mas já não em Juízes, no meio, esperando essa transição, porque daqui a pouco quem está no meio vai entrar numa nova história. Pegue na mão de alguém que Jesus colocou do seu lado aí e diga a esta pessoa: receba a graça do meio hoje. Eu não entendo, Helena, eu te ajudo. A graça do meio, enquanto Deus não faz. A graça do meio, enquanto eu espero acontecer. A graça do meio, já não sou quem sou e serei melhor do que estou. A graça do meio, está faltando um pouco para virar a página. Ruth, 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 Ruth. 12 vezes o nome dela aparece no livro. Ruth. Quantos capítulos tem o livro? 4. Quantas vezes o nome dela aparece? 12. Abuse. Abuse da construção da sua própria história. Apareça na sua história. Eu vim pregar para que as cortinas sejam rasgadas. Apareça na sua história. Não é sua sogra, não são seus filhos, seus vizinhos, e o tempo todo você se esconde. Quem sou eu, protagonista? Sai de trás da cortina. Assume teu chamado, teu ministério, tua profissão, teus sonhos, teus desejos. 12 vezes. 12 vezes. Aí você pega a Bíblia, toda a Bíblia, 65 outros livros. Quem está comigo, diga aleluia. No livro de Ruth, 4 capítulos, ela aparece quantas vezes? 12. Outros 65 livros, ela aparece quantas vezes nos outros? Uma vez. Será que você entende o convite de Deus para essa noite? Você está tão presente na história dos outros e tão ausente na tua própria história. Você é tão de todo mundo e tão nada de você mesma.
Você conhece tudo sobre todos e nada sobre você. Você participa da construção dos sonhos e das histórias de tantas pessoas e não é capaz de desengavetar os teus próprios sonhos. Ruth só sai do seu mundo literário, seu livro, para ser citada na Bíblia uma vez só. Tem noção de onde? Claro que tem, né? Tem uma suspeita. Ruth só aparece uma vez, e é na genealogia de Cristo. Eu vou te explicar. Na família, nos ancestrais de Cristo, ela só sai da própria história para aparecer uma vez na história, mas não é em qualquer história, é na história de Cristo. Aí eu libero uma palavra sobre a sua vida. Viva a sua própria vida, sem se preocupar em aparecer tanto em tantos lugares que talvez você nem seja tão bem-vindo quanto pensa. Mas uma coisa tenha em vista: o único lugar que você jamais deixará de querer e ter estar é na história de Cristo. Não mais ascendente, mas agora descendente. Todos aqueles que creram em seu nome receberão poder de serem chamados filhos de Deus. Sabunia, tem que aparecer lá, tem que aparecer cá, meu nome ali, meu nome lá, naquela lista, primeiro lugar, segundo lugar. E se eu não pontuar? E se é na minha família alguém passar primeiro? E se ele entra e eu não entro? E se meu nome, se no edital aparecer, eu estou na minha própria história, estou na história de Cristo. Daqui a pouco o mais vai chegar. Mas que história é essa? Que história de recomeço é essa? Primeiro capítulo do livro de Ruth, no versículo 1 diz: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Este livro ele está ligado por essa expressão ao tempo dos juízes. Está igualado ao livro dos juízes. A ideia de estar igualado, ela é muito desafiadora. Quem está comigo, diga aleluia. Porque a igualdade, ela é altamente humilhante. Quando eu percebo a minha igualdade em relação a outra pessoa, eu percebo que os dramas que essa pessoa vive, as dores que ela tem, as angústias, o choro, isso também é inerente a mim. O hospital revela com muita propriedade isso. O cemitério, a fome, uma dor que se sinta no corpo, independente da condição socioeconômica ou intelectual do indivíduo. Coisas iguais nos humilham, mostram quem de fato somos, onde estamos. Somos seres como qualquer outras pessoas. Mas a igualdade, ela também é desafiadora. Por que ela é desafiadora? Porque ela dá a você a chance de passar a história limpo. Redobre a sua atenção. No livro dos Juízes, famílias estão se perdendo. No livro dos Juízes, há uma punição de Deus para Israel algumas vezes, porque aqueles que deveriam ser monoteístas, adoradores de um só Deus, se tornaram politeístas, seguindo pelo caminho da idolatria. Então, qual é a história do tempo dos juízes? Um povo que não quer adorar a um único Deus. Nesse mesmo contexto, vai surgir a história de uma menina chamada Ruth. E a igualdade, que é humilhante, também é desafiadora. Porque a igualdade desafiadora me diz: você pode fazer melhor, você pode ser melhor, você pode passar a história limpo. Deus te permitiu nascer naquela família, morar naquele bairro, passar pelas mesmas dificuldades que outras pessoas passaram, porque Deus queria lhe dar a chance de mostrar ao mundo que mesmo vivendo no mesmo tempo, podemos ter resultados diferentes a partir das nossas decisões. Nos dias dos juízes, o povo de Deus diz: não queremos um só Deus. No dia dos juízes, uma moça abandona todos os seus deuses e diz: eu só quero servir a esse Deus. Deus está te levando a um tempo da sua vida em que você vai passar a história da sua família limpo, e nunca mais alguém poderá dizer: nesta família não dá, porque quando olharem para você, vão saber que é possível. Você vai passar a história da sociedade que você vive a limpo, porque toda vez
vez que alguém disser daquela comunidade não dá, vai ter que olhar para você e perceber que dá. Nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Governos humanos não são capazes de deter crises. Governos humanos e crises são coisas que caminham quase que de mãos dadas. Juízes estavam governando e houve fome na terra. E a Bíblia diz: pelo que um homem. Pelo que um homem. Eu prefiro a versão que diz: por isso um homem. No 3 você vai dizer bem alto: por isso um homem, ok? 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Essa expressão por isso merece a nossa atenção. Nós temos uma família que mora em Belém e que por causa da fome, por isso vão sair de Belém. Quem vai sair de Belém é um homem chamado Elimeleque, com a sua mulher chamada Noemi e com seus filhos chamados Malom e Quilion. E por que eles vão sair de Belém? A Bíblia diz que é por isso, é por causa da fome. Eu disse que nós precisamos olhar para essa situação com cuidado. E eu vou lhe fazer uma pergunta para que você responda a você mesmo com muita sinceridade. Quais têm sido as suas motivações para as principais mudanças na sua vida? Esse homem está mudando de um lugar para o outro por causa da fome. Que as nossas mudanças sejam frutos de oração, planejamento, inteligência emocional e não meramente desespero diante das crises. Não se assume novos endereços na vida. Não se projeta futuro por causa do desespero. Deus te trouxe ao culto do sobrenatural nessa sexta-feira na Devec Recreio para lhe dizer: 2020, o seu combustível não será o desespero nem a angústia. Eu vou repetir: Deus te trouxe a Devec Recreio esta noite para lhe dizer: 2020, o seu combustível não será desespero e angústia. Você não vai sair por desespero, entrar por desespero, comprar por desespero, vender por desespero, falar por desespero ou calar-se por desespero. A sua vida será regida por inteligência espiritual e direcionamento divino. Se levantaram para sair para Moabe. Uma viagem de 50 a 100 quilômetros, dependendo da rota que se tomasse. Moabe não é tão longe de Belém, porque é vista de forma tão pejorativa na Bíblia, por causa da forma com que nasceu. Nasceu de um relacionamento incestuoso entre Ló e suas filhas. Para quem quer pecar, sempre uma desculpa. As meninas olham para o pai, elas vivem em uma caverna e elas dizem: não há homens aqui. Claro que há, em algum lugar, no bairro vizinho, ou quem sabe do outro lado da rua. Mas elas escolhem o caminho mais fácil e mais doloroso. Embriagam o pai, deitam com ele e geram filhos. É de lá que vem Moabe. Moabe é perto de Israel. Moabe é perto de Belém. Mas tem um rio que separa os dois. Qual é o rio, gente? Jordão. Só que tem uma curiosidade bíblica. Quem quer descobrir, diga aleluia. Para entrar em Belém, só passando pelo Jordão. Mas para entrar em Moabe, se der uma volta, entra. Você consegue perceber a diferença dos lugares agora? Belém, casa do pão, só consegue adentrar quem passa pelas águas do Jordão. Jordão aponta para batismo. Jordão aponta para novo nascimento. Está
está sentado aqui, serve aqui, adora aqui, glorifica aqui, mas se não nasce de novo, nunca consegue comer o pão que é servido aqui. Moabe não, Moabe tem um jeitinho, tem uma travessa, tem uma esquina, tem uma ponte, tem um jeito de passar pelo outro lado. Reino de Deus não tem esquina, não tem ponte, não tem jeito para passar pelo outro lado. Reino de Deus ou passa pelas águas do arrependimento ou nunca vai entrar dentro dele. Mas que igreja crente é essa que consegue aplaudir essa hora, gente? Foram para Moabe. Foram para Moabe. Para passar algum tempo. Para passar algum tempo. Aí a Bíblia Peshitta diz que eles foram porque a fome havia se intensificado. Isso me preocupa. Intensificado. Será que no 3 a gente consegue falar isso intensificado? É possível? 1, 2, 3. Entende? Já tinha fome há algum tempo, mas agora a fome foi. Todas as vezes que o opressor quiser tentar dominar as suas emoções para decisões impensadas, ele vai pegar aquilo que já existe e que você consegue controlar com certa naturalidade e intensificar. Helena, não estou entendendo, te explico. Nabucodonosor está com a mão no botãozinho da fornalha. Eu sei que não tem botãozinho, só para você entender. Vai ajoelhar? Não. Então eu vou 7 vezes mais. Quando o que é suportável for intensificado pelo mal, aguenta firme no lugar que você está, porque está perto de você romper e você não pode desistir agora. Saiu, largou Belém e foi para Moabe. Ficaram em Moabe quanto tempo? Cerca de 10 anos. 10 anos na Bíblia aponta para a responsabilidade do homem. 10 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. Elimeleque morreu. O chefe da família morreu. Malom se casou com uma moça de Moabe. Quilion se casou com uma moça de Moabe. O nome delas, Orfa e Ruth. Passado um tempo, eles também morreram. Quem ficou? Noemi, Orfa e Ruth. Porque ela saiu de Belém por causa do desespero. Agora ela está em Moabe. Chega uma notícia lá. Qual a notícia? Deus visitou o seu povo em Belém. No 8º livro, no livro do recomeço, você não será movido pelo desespero, mas pelas boas notícias do que Deus está fazendo em outros lugares. Nesta noite nós não estamos aqui só porque há uma necessidade, nós estamos aqui porque há um recurso de Deus nesse lugar. Eu não vim só porque eu preciso, eu vim porque aqui tem. Eu vou repetir, você não está aqui só porque você precisa, você está aqui porque aqui tem. Quem é movido pelo desespero bate até em porta que não tem, mas quem é movido pela boa notícia só chega onde Deus está. Vamos. Chamou as meninas Orfa, Ruth, as 2 noras e a sogra Noemi, se levantaram para largar Moabe e voltar para Belém, casa do pão, onde Deus havia visitado o seu povo. E as 2 saíram juntas com a sogra. Mas no meio do caminho, Noemi olha para as meninas e ela começa a avaliar quem ela é. Noemi vai fazer o caminho de volta, e fazer o caminho de volta exige da gente muita coragem.
não se envergonhe de fazer o caminho de volta essa noite. Você é a pomba. Noé abriu a janela da arca e soltou o corvo e a pomba. Corvos nunca tomam um caminho de volta porque se acostumam com a podridão e com o lixo. A pomba não. Ela cheira, sente o odor e afere. Vou voltar para um lugar melhor do que esse. Eu o conheço. Não tenha vergonha de estar nessa sexta-feira aqui e daqui a pouco se levantar do seu lugar e vir até aqui à frente. Corvos vão e não voltam. Pombas vão e voltam. Nós temos o endereço. Aleluia. Foi Noemi, Orfa e Ruth. Noemi, Orfa e Ruth. Mas no caminho, Noemi começa a chorar. Noemi está voltando sem filhos. Onde estão os pais aqui? Pais, pais, cuidado com essas saídas. HL Reiki Jupe diz algo sobre esse texto que eu fiz questão de anotar. Pais crentes podem retornar dos seus desvios, mas os filhos raramente retornam. Cuidado para que nas suas atitudes impensadas você não perca um filho no caminho. Você volta e ele fica. Eu tenho dito a pessoas do meu relacionamento: seja crente. Porque você ama Deus, né? Porque você conhece Jesus, mas seja crente pelo menos pelos seus filhos. Fique aqui mesmo, não fica arrumando história, não. Ah, eu acho que essa igreja de ar-condicionado não está bom, vou procurar outra. Não, fica aqui mesmo. Nem que seja para não sofrer o risco de deixar os seus filhos no caminho de morte. Noemi está voltando sozinha, com suas duas noras, e indo elas pelo caminho. Noemi olha para as suas noras e diz o seguinte: quem está comigo, diga aleluia. Voltem. Voltem. Voltem cada uma para a casa de sua mãe. Eu estou no versículo 8. Que o Senhor, agora ela já está orando, ok? A intercessão. Que o Senhor use de benevolência com vocês, como vocês usaram com os falecidos e comigo. Intercessão, está abençoando. Que o Senhor vos dê, que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. Ela está mandando as meninas voltarem para Moabe, e ela está intercedendo, orando para que tudo dê certo. Dê certo aonde, gente? Em Moabe. Como é que as coisas podem dar certo no lugar que Deus não está? Eu preciso lhe dizer uma coisa. Tome cuidado para que a sua oração intercessória não mostre endereços únicos a um Deus que é dono do mundo inteiro. Deus abençoa ela lá, Deus abençoa ele ali, Deus guarda ele naquele trabalho, Deus deixa ela naquele espaço. E Deus está dizendo: pare de me apontar endereços, porque eu sou dono da terra. Quando você estiver intercedendo por alguém, coloque nas mãos de Deus, mas não delineie um espaço geográfico. Deus não precisa do nosso mapa, Deus não precisa do nosso aplicativo no celular. Direita, esquerda. Salmo 24: do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Deus tem um endereço para quem você ama. Aleluia. Ela beijou as meninas, choraram. Volta para o povo de vocês. Eu não tenho filhos para dar a vocês. Redobre sua atenção. Eu não tenho. Não há filhos no meu ventre. E mesmo se eu engravidasse, não haveria tempo deles nascerem e crescerem. E vocês teriam que renunciar à vida conjugal. É essa a expressão na versão King James. Se vocês forem comigo, vocês têm que renunciar à vida conjugal. O que é vida conjugal, gente? Família, companhia, proteção, prazer,
alegria, construção de sonhos, apoio, projeto. Se vocês forem para Belém, vocês não vão ter nada disso. Não vale a pena renunciar à vida conjugal para ir para Belém. Aí eu estou pregando para tanta gente aqui, e nem sei quantos aqui estão num voto temporário de celibato. Não tem namorado, não tem esposo, não tem esposa, ou namorando, ainda não se casou, obviamente. Está num voto de castidade, não se relaciona intimamente com ninguém. E estão olhando para você e estão dizendo assim: ah, vai para Moabe, porque não vale a pena ficar em Belém sozinho. Mas eu vou dizer para você: respira fundo, vale a pena. Vale a pena, aleluia! Vale a pena. Você vai dormir sozinho essa noite, vale a pena. Você está esperando 5 anos um casamento no Senhor, vale a pena. Alguém só queria sexo e você mandou embora, vale a pena. Alguém não te assumiu e você disse: fiquei com Jesus, vale a pena. É melhor em Belém sozinho do que em Moabe sem a presença de Deus. Aleluia. Volta. Orfa voltou. Orfa voltou. Orfa voltou. E ficou uma. Quem é que ficou? A gente mais alto. Quem é que ficou? Orfa voltou. Acabou. Saiu da história. Orfa nunca mais. Orfa, etimologia do nome. Melhor significado: pescoço. Pescoço, ó. Quer? Não quer? Pescoço. Vontade. Vontade. Belém é para quem está pronto a abrir mão da vontade. Orfa. Quem ficou? Ruth. Preste atenção, redobra atenção. Quando elas chegarem em Belém, lá, depois, nos outros capítulos, quem conhece a história que sabe, tem um homem que vai se casar com Ruth. Sabe disso? Quem não sabe eu vou falar. Um homem. Sabe o nome dele? Boaz. Não tem 2. Esse aqui, o outro não quis. O outro só queria a herança, não queria o casamento. Para casar só tem 1. Elas são quantas? Mas uma desiste, fica. E só tem lugar mesmo para. Eu não ousaria dizer que o lugar era de Ruth. Isso seria predestinação. Não vou dizer isso. Sabe de quem é o lugar? De quem fica. Não, você não entendeu, mas eu estou aqui para te ajudar. Daqui a 10 anos, alguém vai te perguntar: qual é o nome desse lugar que você está? O lugar de quem fica. Como é que você ocupou essa cadeira? É a cadeira de quem fica. Por que a Fabiola está ali? Porque ficou. Por que você está aí? Porque você ficou. Por que você está lá naquele trabalho? Porque você ficou. Por que você está naquele casamento? Porque você ficou. Só tem uma vaga em Belém. Para quem? Aponta para alguém que você conhece o nome, grita o nome dessa pessoa e diga a ela: a vaga é para quem fica. Aleluia. Ó, quando ela foi embora, Noemi olhou para Ruth e disse: e você? Vai. Gente, Noemi era crente. Quem está comigo, diga aleluia. Crente. Não estava desviada não, crente. E disse assim para a nora: vai, faz igual a órfã que já voltou para sua terra e para os seus deuses. Crente, mandando a outra desistir e voltar para os deuses. Volta para os seus. Isso seria tão bonito na nossa sociedade. Sabe qual é o nome que nós daríamos na nossa sociedade? Tolerância religiosa. Mas alguns tipos de tolerância
apenas escondem a falta de fé que o indivíduo tem acerca de um futuro mais glorioso para alguém. Você diz que aceita tudo como está na sua casa porque você não vislumbra a possibilidade de Deus fazer tudo novo. Você diz que se Cano nasceu assim, vai morrer assim. Não é porque você é tolerante, você é incrédulo quanto o poder de Deus para transformá-lo. Mas eu vim liberar uma palavra para essa igreja. Eu não vou mandar ninguém voltar, porque eu acredito que tem um futuro glorioso lá na frente. Aleluia! Ruth olhou para ela e disse: Evangelho, do 16 ao 17, o resumo do Evangelho, do 16 ao 17, um resumo do Evangelho. Não me enches. Ainda não acha no Antigo Testamento. Como é que não acha? Não me enches para que te abandone. Nem deixe de seguir-te. Um verbo extremamente pertinente aos evangelhos. Seguir-te. Porque aonde quer que tu fores. Então você nunca leu Mateus. Onde quer que tu fores, irei eu. Olha o Filho do Homem dizendo: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Vai ficar mais evangelho ainda. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Aleluia! Ruth está se aliançando com o evangelho. Nada senão a morte me separará de ti. Ruth está dizendo: eu posso morrer com você, mas eu não vou te deixar. Renova a tua confissão de fé nessa sexta-feira. Vai, levanta a tua mão e renova a tua confissão de fé nessa sexta-feira. Eu posso morrer, mas eu não vou te deixar. As duas chegam em Belém. E as pessoas começam a dizer: Noemi, é você. Ela diz: não me chame Noemi, não. Me chame Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Essa honestidade certamente foi agente de cura. Essa mulher vai começar um processo de cura a partir da verdade. A dor da perda precisa ser demonstrada para sarar. Ninguém precisa esconder. Ela disse: cheia eu parti. Bom, quando ela partiu há 10 anos atrás, ela não achava que estava cheia. Ela partiu num período de fome. Algumas vezes só percebemos o que tínhamos depois de termos perdido. Mas ela está viva. Não, você não entendeu. Ela sepultou como você, mas ela não foi sepultada. Ela tem a dor do sepultamento do outro, mas ela tem a prerrogativa de estar viva para reconstruir sua história. Ela disse: eu saí cheia, estou voltando vazia. Em outras palavras, essa viagem não serviu para nada, eu só perdi tempo. Gente, quem tem mais de 40 aqui? Fica feliz porque você tem mais de 40. Quem tem mais de 30? Você não tem mais tempo para perder. Não quero acabar com você, não. Mas esse negócio de ir lá, perder 10 anos e voltar dizendo: não aprendi nada, não cresci nada. Esses relacionamentos que só servem para fazer foto.
Essas viagens que só endividam, você não cresce em nada. Esse ócio que termina em ócio, começa em ócio. E você diz, estou me refazendo. Do quê? O tempo. Parei de vir nessa igreja e estou indo numa lá. É só um tempo. Tempo do quê? Será que a gente não entende que 10 anos é muita coisa? Se Deus está te alertando para um recomeço nessa sexta-feira, hoje é o dia de pegar a estrada e olhar para o céu e dizer, eu vou recomeçar. Eu concluo. Versículo 22. E assim Noemi voltou. E com ela, Rute, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe. E chegaram a Belém no princípio da colheita. 10 anos perdidos e chegaram no princípio da colheita. O Deus da oportunidade, o Deus da justiça, o Deus da misericórdia não vai perder nem um dia de colheita, mas chega. E chegaram no começo. Você me ajuda, servo? Olha para mim. Olha para mim. Diga assim, eu vou chegar no começo da colheita, mas eu não nasci no começo da colheita. Tem que entender isso. Noemi e Ruth têm uma história. Elas chegaram no começo da colheita, mas lá atrás, sepultamento do marido, sepultamento de um filho, sepultamento do segundo filho, despedida de uma nora, 3 mulheres sozinhas chorando numa estrada empoeirada. E ela chegou agora no começo, mas não nasceu agora. Para de olhar a vida das pessoas como se a história delas começasse no dia em que você as conheceu. Sua história não começa no dia que eu te conheci. Você chegou no início da colheita, mas não nasceu no início da colheita. É o Deus que te viu no sepultamento de Elimeleque, é o Deus que te viu no sepultamento de Malom, é o Deus que te viu no sepultamento de Quilion, é o Deus que te viu chorando quando Orfa foi embora, é o Deus que te viu agarrada a alguém na estrada empoeirada, dizendo, para de sofrer, menina, enxuga os olhos, você chegou em Belém no início da colheita. Ainda sentado, levante as tuas 2 mãos. Eu quero te convidar a adorar o Cristo vivo por 1 minuto. Eu sei que você está adorando desde que o culto começou, mas é 1 minuto com a voz, é 1 minuto dizendo glória, porque Moabe não te matou. 1 minuto dizendo aleluia, porque 10 anos não foram suficientes para te levar para a cova. É 1 minuto dando glória, porque Orfa desistiu, mas você conseguiu dar mais um passo, chorando, quebrada, gritando, mas andando. Vai chegar no começo